Pessoal, bom dia. Nós vamos começar aqui a nossa aula. Vamos falar das representações químicas. Então, nós vamos entender que nós já vimos a matéria, falamos da matéria, das suas propriedades, e agora vamos entender que essa matéria ela sofre algumas transformações. Essas transformações elas podem ser físicas ou químicas, através da sua transformação, e essas transformações elas podem voltar ao estágio inicial ou tem algumas transformações que não tem como voltar mais o estágio inicial. Nós temos alguns exemplos aqui que eu até trouxe: formação de ferrugem. A gente vê a união do ferrugem com ferro formando uma nova substância. A combustão da madeira, a gente vê a madeira em combustão, e coalho de leite com limão. Nós vamos falar das reações químicas. O estudo das reações químicas nos ajuda a compreender como os desodorantes, os antitranspirantes agem no combate do odor do suor, já que este é provavelmente pela ocorrência de uma reação química, na qual nova substância com propriedades diferentes é formada. Então a gente vê que nas reações químicas, o que é que ocorre? Vai ocorrer a formação de uma nova substância química. Essas substâncias químicas, elas se rearranjam. Então, para mim se rearranjar essas substâncias químicas, entenda uma coisa: eu preciso de reagentes que elas se juntam através de reações químicas, e essas reações químicas elas vão gerar um produto no estágio final. Lembrando que eu tenho a minha reação química, e aí quando eu tenho a minha reação química, eu preciso saber se essa reação ela está devidamente balanceada de uma forma correta. Se a quantidade do produto que eu gerei no estágio final foi igual à quantidade dos reagentes no estágio inicial. Eu irei disponibilizar para vocês esse material também em PDF, para que vocês possam estar lendo e detalhando mais sobre o conteúdo. Então vamos aqui. Então, eu gostaria de chamar a atenção, por exemplo, bem aqui. Então, vamos ver aqui um exemplo de uma reação química. Essa reação química é a forma mais simples de se descrever uma reação química. Os reagentes são mostrados do lado esquerdo da equação e os produtos do lado direito. A seta indica a transformação. Então vejamos aqui. Vejamos que para mim ter uma reação química, eu tenho que ter os reagentes, eu tenho que ter a transformação e no final eu tenho que ter o produto. Então vejamos que os reagentes vêm sempre do lado esquerdo. O produto vem do lado direito. A seta significa que naquele momento, aquele estágio ali, ocorreu a reação química. Que essa reação química que ocorreu, ela transformou, uniu, ou seja, juntou elementos químicos diferentes, associou-se e gerou um novo produto. Vejamos aqui. Nós temos o ferro, que é representado por Fe, e nós temos o ácido clorídrico, que é representado por hidrogênio mais cloro. Então, ele, através de uma reação química, ele formou-se um cloreto de ferro mais o hidrogênio. Vejamos bem. Então, na presença dessa reação química, quando eu junto um ácido clorídrico com ferro, sofrendo uma reação química, eu formei um cloreto de ferro mais o hidrogênio. O hidrogênio, porque na sua presença sobrou hidrogênio, então ele foi lá para o final. E aí, falar nossas reações químicas, nós temos que lembrar de uma grande pessoa que teve uma grande participação na questão da química. Foi chamado de Lavoisier, onde ele criou essa frase que ele diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, pensando de um lado da química, ele está dizendo que na natureza nada perde e nada se cria, tudo se transforma. Ele quis nos dizer que através das reações químicas, os elementos químicos eles se juntam e transformam em outros produtos. Ou seja, mesmo
que esse produto não sirva mais, mas que esse produto ele é transformado em outro produto, que esse produto tem outra finalidade. Então nós temos aqui também outros conceitos e nós temos aqui uma equação. Vejamos aqui. Nós temos H2 mais O2, que é hidrogênio mais oxigênio, e gerou H2O, que gerou uma molécula de água. Veja bem, esta equação bem aqui, vocês podem ver que ela está uma equação totalmente balanceada. Como é que eu vou saber que essa equação ela está balanceada? Vejamos aqui. Eu até circulei esses números aqui, porque são os que representam a balanceamento da equação. Vejamos bem. Então, nós temos H2 mais O2, aí a seta e H2O. Então, vamos pensar aqui, ó. Vejamos aqui. Se eu observar aqui, como eu posso começar a balancear? Primeiro, eu tenho meu produto, que é o H2O, e tenho os meus reagentes, que é a água, que é o hidrogênio mais o oxigênio, que gerou a água. Então vejamos bem, eu tenho aqui H2. Então podemos fazer eu tenho aqui um hidrogênio, então vou colocar 1 e aí eu multiplico. 2 vezes 1, 2, mais eu tenho um O2, então vou colocar também o número 1, que 2 vezes 1, 2. Vejamos aqui que eu tenho uma molécula de água. Então, esse balanceamento tem que ficar igual, com os mesmos valores. Então, eu tenho 2H2O. Se eu observar aqui, eu vou ter duas moléculas de H2O. Se eu multiplicar, eu vou ter duas. Então, se eu multiplicar 2 vezes 1, que é o oxigênio, eu vou ter 2 oxigênio. Se eu multiplicar 2 vezes o hidrogênio aqui, eu vou ter 4. Vejamos que o hidrogênio ele tem o que? 2. Então, ó, 2 vezes 2, 4. Se eu voltar bem aqui para o início, ó, 2 vezes 2, 4. É a mesma coisa de eu multiplicar 2 vezes 2, 4. Então, aqui nós temos mais outra equação balanceada aqui, baseado nos princípios da lei de Lavoisier, que depois eu irei postar para vocês também um videozinho do YouTube que explica detalhadamente, talvez que vocês possam entender até melhor como ocorre esse balanceamento químico. E aí, depois, por último, eu gostaria de mostrar para vocês isso bem aqui. Os tipos de reações. Vejamos bem, nós já vimos as reações, vimos que as reações, que os reagentes, eles se juntam e formam os produtos, e que nós temos 3 tipos de reações químicas. Vejamos que essas reações, elas têm 3 classificações. Elas podem ser chamadas de pirólise, fotólise e eletrólise. Como é que eu vou saber que tipo de reação química eu estou trabalhando, eu estou encontrando? Vejamos que na transformação química, onde tem a seta, onde ocorre a transformação, veja que para ser uma reação de pirólise, o que acontece? Em cima da transformação tem que ter um triângulozinho. Em cima da fotólise, eu vou ter essa letrazinha grega. E em cima das reações de eletrólise, eu preciso ter um E. E aí essas reações também, elas podem ser de deslocamento, ou seja, elas podem trocar de posição.